Sejam todos bem-vindos novamente aqui no canal Direto no Assunto. Fábio Alvarenga trazendo aqui um assunto de urgência, urgentíssimo. Você vai entender agora detalhadamente, com fontes da Revista Oeste aí na sua tela, um assunto que já é um dos assuntos mais compartilhados nas redes sociais, que envolve a segurança pública. Cláudio Castro, o derrite e também o surto de Lula, da turma do Lula, Lindenberg Farias, Glaze, porque agora, meu irmão, como diz lá no filme Tropa de Elite, agora o bicho vai pegar. Pare tudo o que você está fazendo, por gentileza, e dê atenção aqui em um jornalismo que verdadeiramente aprofunda você com os fatos e fontes na tela. Câmara inclui PL antifacção na pauta desta semana. Com relatoria do deputado Guilherme Derrite, proposta avança depois de mega operação no Rio. Já o líder do PT na Câmara, deputado Lindenberg Farias, afirmou que o presidente Lula da Silva foi vítima de um furto político no debate sobre o PL antifacção. Chegou a hora de separar homens de criança. O Brasil já não aguenta mais essa esquerda. Ah, meu povo, preparem-se para ouvir a verdade nua e crua. Sem esconder nada ou aquela conversinha mole que nos empurram goela abaixo. A gente vê a bandidagem crescendo, os faccionados tomando conta das nossas ruas. E o que acontece lá em Brasília? Uma peça de teatro, uma encenação barata onde a nossa segurança é a moeda de troca em um jogo de politicagem sem fim. O tal do projeto de lei antifacção, que era para ser a salvação, virou mais um palco para o governo atual, esse tal de Lula, mostrar que sua prioridade não é o povo, mas sim seus próprios interesses. Eles vêm com essa história de que estão preocupados com a violência, mas na prática, o que a gente vê é um descaso vergonhoso. Agora, essa semana, a Câmara dos Deputados colocou na pauta esse tal projeto de lei, que teoricamente era para combater essas facções criminosas que destroem as nossas famílias e roubam a nossa paz. Mas vamos ser realistas, gente. Essa proposta só foi parar lá porque, pouco tempo atrás, o Rio de Janeiro presenciou uma mega operação que, finalmente, deu um baque em vários membros do Comando Vermelho. E o que o governo fez? Correu para capitalizar em cima da tragédia alheia, como se a iniciativa fosse deles, quando, na verdade, a corda já estava no pescoço. O presidente da casa, um tal de Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, teve que anunciar no sábado, dia 8, que o projeto seria analisado a partir da terça-feira, dia 11. E a indignação do povo explodiu. O relator do texto, um homem de fibra, o deputado Guilherme Derrite, do Progressistas de São Paulo, teve a decência de se licenciar da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo para pegar essa batata quente. Ele, que sabe o que é segurança de verdade, que tem a experiência no campo de batalha, porque lá em São Paulo a polícia trabalha, e muito, para tentar conter essa avalanche de criminalidade. É diferente de quem vive só de ideologia e nunca pisou na favela para ver o que é a lei do crime. A Câmara, como sempre, arruma um jeitinho de facilitar a vida dos parlamentares, mas dificulta a do povo. A sessão deliberativa, essa que deveria ser a mais importante, está marcada para 1h55 da tarde desta terça-feira, em formato semipresencial. Ah, que beleza! Os deputados não precisam nem sair de suas casas, de seus gabinetes luxuosos, para votar algo que define a vida e a morte de milhões de brasileiros. É um desrespeito, uma afronta àqueles que precisam enfrentar o transporte público lotado, as ruas perigosas, a insegurança que eles mesmos criam com suas políticas frouxas. Eles lá no conforto, votando à distância, enquanto a gente aqui, a cada noticiário, se prepara para mais uma desgraça. O projeto antifacção, que deveria ser a prioridade absoluta, um grito de guerra contra a criminalidade organizada, está sendo tratado como mais um item na lista. O governo, com a cara mais lavada do mundo, vem dizer que a proposta é necessária para fortalecer os mecanismos de enfrentamento ao crime organizado em âmbito nacional. Mas a gente sabe que essa conversa mole é só para inglês ver. A discussão ganhou força, sim, mas não por mérito do governo, e sim porque a operação no Rio jogou luz sobre uma chaga que eles tentam esconder a 7 chaves. A ineficiência, a falta de pulso e a ideologia que protege o bandido em detrimento do cidadão trabalhador. Enquanto isso, outras propostas de menor importância são empurradas junto. Uma delas, por exemplo, quer ampliar a destinação da arrecadação das apostas esportivas, as chamadas bets, para financiar a segurança pública. Um tapa-buraco, uma solução paliativa
que mostra a falta de um plano sério e consistente. O deputado Capitão Augusto, do Partido Liberal de São Paulo, é o relator dessa matéria. É como tentar apagar um incêndio com um copinho d'água enquanto a casa inteira está em chamas. Cadê o investimento sério? Cadê o planejamento de longo prazo? Cadê a valorização da polícia? Tudo isso é jogado para debaixo do tapete enquanto buscam migalhas para financiar algo que deveria ser prioridade máxima. Tem outro projeto, importantíssimo, que condiciona a progressão de regime. A saída temporária e a substituição de penas à coleta de material biológico para a formação de perfil genético do preso. O relator é o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. Essa é uma medida de inteligência, de respeito ao cidadão de bem. É o mínimo que se espera de um Estado que se propõe a proteger seus cidadãos. A gente não pode mais aceitar que o bandido tenha mais direitos do que a vítima. Essa medida pode, e vai, melhorar as investigações criminais e prevenir que esses criminosos voltem a atacar. Mas mesmo uma proposta tão óbvia e necessária encontra resistência por parte de quem insiste em defender uma visão de mundo que só beneficia o crime. Para completar a bagunça, ainda tem um projeto que altera o Código Tributário Nacional, tratando de regras para a solução de controvérsias em matéria tributária e aduaneira. O relator é o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Melhorar as investigações criminais e prevenir que esses criminosos voltem a atacar. Mas mesmo uma proposta tão óbvia e necessária encontra resistência por parte de quem insiste em defender uma visão de mundo que só beneficia o crime. Para completar a bagunça, ainda tem um projeto que altera o Código Tributário Nacional, tratando de regras para a solução de controvérsias em matéria tributária e aduaneira. O relator é o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais. Uma tramitação em regime de urgência, aprovada em 21 de outubro, para um tema que, apesar de importante, é completamente desconectado da urgência da vida e da morte que assola as nossas cidades. É a prova de que a máquina pública se move para os interesses do governo, mas engasga quando o assunto é o que realmente interessa ao povo: segurança, saúde e oportunidades. E o que acontece quando alguém tenta colocar ordem na casa? Vem a choradeira. O líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, teve a audácia de afirmar que o presidente Lula da Silva foi vítima de um furto político no debate sobre o PL antifacção. Ah, meu amigo, furto político é o que fazem com a nossa dignidade e com a nossa esperança todos os dias. Ele disse que o governo elaborou a proposta original para fortalecer o combate ao crime organizado, endurecer penas, bloquear bens e criar um banco nacional de informações sobre facções. Mas, segundo ele, o conteúdo teria sido alterado depois da escolha do deputado Guilherme Derrite como relator, e que essa mudança de relatoria representou uma quebra de confiança. Ora, convenhamos, essa é a típica fala de quem quer se desculpar por uma proposta fraca, inócua, que não ia resolver absolutamente nada. Quebra de confiança é a que o governo de Lula tem com o povo brasileiro, que elegeu um presidente que prometeu paz, mas entrega mais violência e impunidade. O deputado Lindbergh Farias diz que o relator subtraiu a autoria e o sentido técnico da proposta ao aproximar o enquadramento das facções criminosas ao terrorismo. Ele, com sua visão distorcida da realidade, argumenta que isso não constava no texto inicial do governo. Mas e o que o povo pensa, deputado? O que o pai de família que vê seu filho ser aliciado por facções? A mãe que chora a perda de um ente querido para o tráfico, eles pensam o quê? Eles veem terrorismo, sim. Terrorismo contra o cidadão de bem. Para o esquerdista, essa equiparação funcional entre crime organizado e terrorismo cria efeitos jurídicos graves. É a velha conversa fiada de quem se preocupa mais com o marginal do que com a vítima. Ele levanta a possibilidade de aplicar tratados internacionais de combate ao terrorismo, com riscos de sanções financeiras, congelamento de bens e cooperação policial estrangeira. E qual o problema disso? Para o cidadão de bem, isso seria uma bênção. Finalmente, o Brasil seria levado a sério no combate ao crime, e os bandidos não teriam mais para onde correr. Mas para o Partido dos Trabalhadores, que historicamente tem um discurso brando com a criminalidade e parece sempre se preocupar mais com os direitos humanos dos criminosos do que com a segurança da população, isso é um absurdo. Para Lindbergh, essa alteração transforma uma política pública nacional em instrumento de disputa eleitoral, mais uma vez, tentando desqualificar quem realmente quer fazer a coisa certa.
Ele argumenta que o governo queria fortalecer o Estado brasileiro, enquanto o relatório apresentado por Derrite abriria margem para uso externo e político da legislação. Essa é a desculpa esfarrapada de quem não quer ver o crime organizado sendo tratado com a seriedade que merece. Fortalecer o Estado brasileiro não é passar a mão na cabeça de bandido. É dar condições para a polícia trabalhar, é endurecer a lei, é colocar o criminoso atrás das grades e jogar a chave fora. O deputado Lindbergh Farias classifica a mudança como furto político, cometido, segundo ele, sob o manto da confiança institucional. Confiança institucional? Que confiança é essa que a gente vê ser quebrada todos os dias com o avanço da criminalidade? A confiança que se quebra quando um governo se mostra frouxo diante de assassinos, traficantes e chefes de facções que aterrorizam o país. É uma inversão de valores, um desrespeito total com quem paga impostos e só quer viver em paz. Mas, graças a Deus, ainda existem homens de coragem. O relatório do deputado Guilherme Derrite, apresentado na sexta-feira, dia 7, prevê penas que variam de 20 a 40 anos para integrantes de facções, milícias e grupos paramilitares. Em casos agravados, as punições podem ultrapassar 60 anos. É assim que se combate o crime organizado. Não é com conversinha, não é com inclusão social para quem já escolheu o caminho do mal. É com rigor, com a lei sendo cumprida de forma implacável. Além disso, o texto cria novos tipos penais, como domínio territorial armado e sabotagem de serviços públicos. Isso é enxergar a realidade, é entender a complexidade e a crueldade do crime organizado, que não só trafica drogas, mas domina comunidades inteiras, impondo sua própria lei, destruindo a infraestrutura e a vida de quem ali reside. A proposta de Derrite também endurece a execução penal, um ponto crucial. A progressão de regime poderá ocorrer apenas depois do cumprimento de até 85% da pena. Chega de saidinha, chega de progressão que mais parece um prêmio por bom comportamento. Bandido tem que cumprir sua pena na cadeia, e quem comete crimes hediondos, quem faz parte dessas facções, e tem que sentir o peso da lei. E os líderes dessas facções? Esses deverão ser mantidos em presídios federais de segurança máxima. Não é para ter regalias, não é para ter comunicação com o mundo exterior e continuar comandando a criminalidade de dentro da cadeia. É para serem isolados, para que o poder deles seja cortado pela raiz. Essa é a diferença, meu povo. De um lado, a gente tem um governo que, através de seus representantes, tenta maquiar a realidade, proteger uma ideologia e, no fim das contas, proteger o próprio crime. Do outro, a gente tem a voz da razão, a voz de quem conhece a realidade das ruas, a voz de quem quer ver o Brasil livre dessas facções que nos corroem por dentro. A matéria original do governo, aquela que o Lindbergh Farias diz ter sido furtada, provavelmente era uma colcha de retalhos, cheia de brechas, que não ia assustar nenhuma mosca. O que Derrite fez foi colocar um dente no leão, dar garras a um projeto que antes parecia um gatinho. A gente não pode mais aceitar que a nossa segurança seja tratada como um mero detalhe político, um tema para debates acadêmicos, enquanto a realidade lá fora é de guerra. A bandidagem se organizou, se armou, e eles não estão esperando por benevolência ou por políticas públicas de redução de danos. Eles estão matando, roubando, sequestrando, aterrorizando famílias inteiras. E o que a gente precisa é de uma resposta à altura, uma lei que seja dura, que seja clara e que seja aplicada sem dó nem piedade. É por isso que, quando a gente vê um governo como o de Lula e seus aliados reclamando de um projeto que endurece a lei contra as facções, a gente sabe de que lado eles estão. Eles estão do lado de quem não quer ver a ordem restabelecida, de quem se beneficia do caos social ou de quem tem uma visão tão distorcida da justiça que acaba protegendo os criminosos. A fala do Lindbergh Farias sobre furto político e os efeitos jurídicos graves da equiparação de facções com terrorismo é uma cortina de fumaça. É para desviar o foco do que realmente importa, a incapacidade do governo em garantir a segurança do seu próprio povo. Chega de conversa mole. Chega de politicagem barata com a vida de gente de bem. O Brasil precisa de um basta, de uma lei que funcione, que realmente combata o crime organizado e não se renda às narrativas ideológicas que só servem para proteger bandido. Que a proposta do deputado Guilherme Derrite seja aprovada, que ela seja implementada com toda a força da lei e que a gente possa finalmente ter um vislumbre de paz e de justiça neste país que tanto sofre nas mãos da criminalidade e da inoperância de seus governantes. O povo de bem merece mais, merece viver sem medo, merece ter um governo que o defenda
e não que defenda o crime. É hora de mostrar que a maioria honesta e trabalhadora, ainda tem voz e quer ser ouvida. E essa voz clama por segurança, por ordem e por justiça, sem negociar com bandidos, sem passar pano e sem frescura ideológica.